Então, realmente é complicado, porque foi justamente, na verdade, foi justamente o que eu percebi. Só para dar um apanhado daquilo que é do que eu pensei em 2021, era justamente isso, só que eu não lembrava. Porque o que acontece? Em 2021, eu pensei assim, ué, mas peraí, se o Novo Testamento diz uma coisa, eventualmente, contra determinada atitude, dizendo que é pecado, mas também traz argumentos eventualmente favoráveis, dizendo que, não é, que isso não é pecado e que as pessoas, portanto, poderiam acreditar que essa conduta é correta, eu prefiro deixar as pessoas acreditando que a conduta é correta e continuem é, fazendo a mesma coisa, desde que isso não prejudique. Tá, eu prefiro isso. Se você coloca na perspectiva, isso em relação ao Novo Testamento, mas se você depois. Tá, mas isso eu coloquei no primeiro momento. Eu não trabalhava com a questão de filhos espirituais. Apenas depois eu trabalhei com a questão da maternidade, por conta ali de alguns avisos que eu recebi, que eram incompletos, que não trabalhavam completamente a situação, mas que eu recebi e que, eventualmente, em alguns pontos elucidaram, mas também atrapalharam em outros pontos. Né? Já falei da repreensão que eu recebi na rua, o próprio seriado Criminal e tal. Tá, ok, mas eu começo a trabalhar com a perspectiva de filhos espirituais. Só que realmente, durante muito tempo eu não me dou conta, eu apenas penso na questão do Novo Testamento justamente trabalhando as duas. Permite o pecado por ignorância, mas também permite o ataque. Só que depois, justamente, no primeiro momento eu não percebi isso. Eu só fui perceber depois quando se fala sobre o argumento de morte de filhos espirituais. E que fala dos 10 mandamentos seria morte efetiva. Só que daí eu percebo que justamente o Novo Testamento faria mais ou menos a mesma coisa. Na época, inclusive, eu não queria falar. Só que aí que tá, eu só percebo isso no final. O conhecimento de que o Novo Testamento, veja bem, trabalha as duas hipóteses, sim. Liberando pecado por ignorância, ou não, dizendo que algumas coisas são pecado. Ok. Eu já. Atacando determinadas condutas, eu já sabia. Só que eu não fiz a ligação de que o fato de o Novo Testamento, vamos dizer, quando diz que eventualmente determinada atitude é pecado, acaba também gerando a morte de filhos espirituais, eu não notei que isso eventualmente era uma contradição. Eu não havia notado isso. E eu só fui, na verdade, notar isso daí no final. Não. A primeira vez que eu fiquei sabendo que as duas atitudes eram. Que eu fiquei sabendo, não, que eu já sabia que as duas atitudes eram. E que eu sabia, mas que em relação a esse tema eu só fui pensar de novo agora porque era importante. Então isso foi na metade ali de 2021, um pouco antes, um pouco depois. Quando eventualmente fui aplicar esse raciocínio. Mas eu não percebi que isso poderia ser de alguma forma prejudicial. E até mesmo um pouco contraditório. Essa parte da contradição de que se fala de filhos espirituais, mas o Novo Testamento diz, na verdade, a mesma coisa que, pelo menos em momentos, a mesma coisa, talvez não com a mesma gravidade, mas a mesma coisa que os 10 mandamentos sobre determinadas condutas, eu falei, mas justamente isso também seria a morte de filho espiritual, mas isso só é percebido depois. Por mais que eu soubesse da ideia antes, eu não apliquei ela a filhos espirituais até o final do ano de 2021. Então era esse o problema, na verdade. A dúvida maior só é gerada no final do ano. Antes não, antes era a minha dúvida assim, poxa, mas qual que eu vou optar? Entre as duas possibilidades conferidas pelo Novo Testamento e que uma delas seria justamente o motivo para não falar dos mandamentos. Só que depois eu percebo que o Novo Testamento faz a mesma coisa. Em termos, se você colocar na perspectiva de filho espiritual, o Novo Testamento é prejudicial. Só que só no segundo momento eu vejo isso. Então, no primeiro momento, apenas era a dúvida do que eu iria. Justamente, a questão de 2021, a dúvida era só do que eu vou optar entre os dois caminhos que o Novo Testamento sugere, de certa forma também em relação aos mandamentos. Para falar ou não falar. Então, isso eu só verifico. Isso eu penso no primeiro momento. Mas é só no sentido da opção. Eu não fiz esse raciocínio, vamos dizer, mais forçado, entre aspas. Não totalmente forçado, mas um pouco forçado, em relação à questão de filhos espirituais. E aplicar essa questão, não, mas o Novo Testamento ataca isso também. Vamos aplicar isso sobre filhos espirituais. Eu não fiz essa comunicação de pensamento. No primeiro momento eu só constatei que o Novo Testamento fala as duas coisas. E aí me gera a dúvida. Eu falei, mas se o Novo Testamento trata as duas coisas, eu vou ter que optar se tem que falar dos mandamentos ou não. E um dos caminhos que o Novo Testamento permite é esse. Eu falei, tá, prefiro até não falar dos mandamentos. Depois, isso
Justamente, as duas ideias estão presentes. Mas aplicar essas duas ideias sobre a questão de filhos espirituais, verificar qual seria o resultado dessas duas ideias só para o tema de filhos espirituais, eu só faço no final do ano. Só que a dúvida aumenta, porque daí eu não sei se exatamente continua, pode haver outras ideias que, justamente porque o tema é novo e de certa forma me assusta um pouco, gera, no caso em mim, a necessidade de fazer mais pesquisa sobre isso, porque alguma coisa está bem estranha, né? Já que o ataque também seria feito. Então a questão anterior de perceber que o Novo Testamento também criticaria, entre, de repente, outras situações por ignorância, mas também, por exemplo, a questão de orgulho, só isso em si não implica em dizer que eu achava que o fato de o Novo Testamento dizer isso seria prejudicial a filhos espirituais. Ou seria contraditório com aquilo que eles dizem no sentido de dizer que é morte de filho espiritual falar dos mandamentos, quando o Novo Testamento diz a mesma coisa. E aí eu não havia feito essa extensão de raciocínio, então apenas para explicar aí o que aconteceu em 2021. No primeiro momento não era para aplicar, era saber disso, da questão do Novo Testamento e dos caminhos permitidos pelo Novo Testamento, mas não para aplicar sobre filhos espirituais. Eu estava discutindo só o que era melhor fazer. E não dizer, não, mas peraí, se eu aplico outra ideia, no final acaba sendo prejudicial em relação à minha ideia inicial. Então era essa a questão. Então, por isso só fui, na verdade, fazer meses depois, mais para o final do ano, então fica esse complemento. Realmente, era essa a dúvida e me geraria a necessidade de fazer mais pesquisa sobre isso, e valeu.